Aqui eu direi que o drawable privado e bash e usarei esse drawable bash. Vamos simplesmente armazenar isso aqui. Ok. Mas antes de fazer isso, vamos verificar. Se esse drawable em lote for nulo, somente você precisará fazer isso. Isso significa apenas fazê-lo pela primeira vez. Depois disso, já temos esse valor. Então, não há necessidade de fazer isso de novo e de novo, certo? Agora, depois disso, teremos um método auxiliar aqui. Lá, diremos vazio privado. Digamos, atualizar o emblema, algo assim, e teremos nossa contagem de int, aqui contagem de emblemas. Agora, já temos nosso drawable em lote, e nesse drawable em lote, podemos definir algumas coisas. A primeira coisa é que podemos definir o número de pontos desenháveis em lote. Isso vai ser desconto. Ok. E depois disso, podemos definir o estilo para isso. Então, ponto desenhável em lote, podemos definir a cor de fundo. Deixe você colorir o ponto rosa profundo. Ponto para a plataforma, para que seja compatível com a plataforma Android. E nesta cor rosa profundo, salvará a cor do texto base do ponto desenhável base. Vamos defini-lo como branco. Então, as cores pontilham o ponto branco na plataforma. Então, agora temos isso como uma cor branca. Agora precisamos chamar esse selo de atualização com count por padrão. Depois de obter isso, vamos defini-lo como 0. Esse código será executado apenas uma vez no início, mas precisamos atualizar essa contagem sempre que estivermos adicionando ou removendo itens do carrinho, certo? Portanto, precisamos ter algumas mecânicas, pelo qual podemos acionar esse método novamente a partir do nosso modelo de exibição de carrinho. Então, para isso, usaremos eventos simples em C# em nosso modelo de exibição de carrinho. Vamos ter duas coisas. Primeiro, teremos estática pública. Estou fazendo isso estático. Int. Eu direi contagem total. Ok. Então, eu vou ter aqui público. Evento estático. Manipulador de eventos. Não vamos ter nenhum tipo. Simplesmente teremos a contagem total diretamente. Aqui diremos a contagem de cartas. Ok. O carrinho. Contar. Contagem total. A contagem total mudou. Algo assim. Contagem total ou contagem total de carrinhos. Vamos fazer com que o carrinho total conte. Contagem total de carrinhos e esta é a contagem total de carrinhos alterada. Ou talvez vamos tê-lo internamente. Ok, então sempre que estivermos realizando qualquer operação com este item do carrinho, sempre que estivermos modificando a quantidade, devemos notificar isso. Devemos levantar este evento. Ok, então estamos fazendo isso. Em nosso adicionar item ao carrinho. Ok. Então, quando viemos para cá, talvez para todas essas operações, certo? Na verdade, estamos modificando a quantidade do carrinho. Seu. Tudo. Então, o que nós pode fazer no final deste método? Podemos simplesmente salvar nossa contagem total ou talvez a contagem total de carrinhos é igual a nós. Poderíamos dizer que os itens do carrinho somam pontos e poderíamos dizer que eu pontuamos a quantidade. Então, some todas as quantidades em todos os itens do carrinho. Temos a contagem total de carrinhos e, em seguida, podemos simplesmente dizer que a contagem total de carrinhos mudou de ponto. Remetente do objeto que irá. Seja isso e que não pode ter, porque isso é estático e não precisamos do remetente. Em seguida, precisamos fornecer int, que é a nova quantidade real. Então,
Aqui vamos dizer a contagem total do carrinho que acabamos de calcular e agora estamos bem. Ok, então essa contagem total mudou. Vamos usar isso. Essa contagem total de carrinhos mudou. Vamos usá-la em nosso renderizador de shell de tabela aqui. Então, valor inicial em vez de 0, definiremos a contagem total de carrinhos do modelo de visualização do carrinho. Este é o valor inicial. E depois disso, sempre que esse valor estiver mudando, antes disso, o que podemos fazer? Podemos dizer item do carrinho, mas se não for item do carrinho, ponto do modelo de visualização do carrinho. Contagem total de carrinhos alterada. Podemos ter essa coisa aqui. A contagem total de cartões do modelo mudou. Objetos em int e, na verdade, isso é muco. Ok, não precisamos desse remetente. Então estamos bem com isso e, sempre que isso acontecer, diremos atualizar o crachá. E usaremos essa nova contagem, ou também podemos usar essa contagem total de cartas, se você quiser. Então, depende de você como você está usando isso. Então, agora esse método updateBest. Isso será executado sempre que a contagem total de carrinhos estiver mudando. É disso que precisamos, certo? Agora, neste emblema de atualização, vamos fazer mais uma alteração. Se a contagem de carrinhos for 0, não faz sentido exibir esse espaço em branco ou 0 como um crachá à direita. Então, aqui vamos verificar qual é a contagem. Portanto, se a contagem for menor que 0, embora menor que 0 não seja um caso, mas ainda vamos usar isso. Nesse caso, o que faremos? Diremos, a menos que para o ponto provável do emblema, tenhamos definido o método visível. Então, vamos simplesmente defini-lo como falso. Não queremos exibir nosso crachá se a contagem for 0. Ok. E então, se for esse o caso, então vamos defini-lo. Vamos definir as cores e depois defini-las. Portanto, conjunto de pontos variáveis em lote visível para a prova. Isso é tudo o que vamos fazer. Tudo bem. Está bem. Então, parece que está tudo bem agora. Agora, aqui está mais uma coisa. Estamos adicionando este manipulador de eventos. Portanto, sempre que adicionamos um manipulador de eventos, é sempre uma boa ideia. Remova esses manipuladores de eventos. O que podemos fazer? Podemos simplesmente substituir o método de descarte. Vamos copiar esta linha. Bem no final. Vamos substituir este método post. Depois de definir isso, ou talvez antes disso, simplesmente diremos que a contagem total de cartões do modelo de visualização de cartões muda e diremos menos igual. Estamos removendo esse manipulador de eventos e agora estamos bem. Portanto, este emblema está pronto. A lógica está pronta. Agora temos isso. A partir dessa renderização do shell, dessa renderização em lote da barra de guias, desse método criar o rastreador de aparência da visualização de navegação inferior, precisamos retornar essa implementação. No momento, estamos retornando isso como padrão, mas não é disso que precisamos. Então, aqui, a partir daqui, diremos apenas novo e esse tipo. Ele precisa de contexto de shell e item de shell. Portanto, o contexto do shell é apenas esse contexto e o item do shell que já temos como parâmetro aqui o item do shell e agora somos colocados. Portanto, nosso renderizador em lote da barra de guias está pronto. Agora precisamos usar esse shell, essa renderização. Acabamos de criar este renderizador, ainda não estamos usando. Então, para usá-lo, precisamos dizer Maui. Então, para isso, podemos ir para o nosso programa Maui.cs aqui, onde temos esse construtor dot. Use o aplicativo Maui, configure a fonte, use o kit de ferramentas da comunidade Maui apenas dentro dessa cadeia. Podemos definir manipuladores Maui.configure. Aqui, ele executa um delegado de ação de eMaui Handler Collection. Então, digamos H, que são coleções de manipuladores, e nisso poderíamos definir H addhandler. E o tipo que estamos adicionando para shell
e o valor será a barra de guias. Qual é o nome que dissemos?